Se eu perguntasse para você qual dos compostos iônicos a seguir tem maior ponto de fusão, cloreto de sódio ou cloreto de lítio, o que você responderia? Para poder responder essa pergunta, você tem que saber a respeito de propriedades de compostos iônicos. E é justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Cara, ele tá imperdível. Então já aproveita, se inscreve no canal e dá um joinha porque ele tá maravilhoso. Então depois da vinheta, bora falar de propriedades de compostos iônicos. Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em Enem e vestibulares. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são as propriedades de um composto iônico. Mas esse é apenas o terceiro vídeo de uma série de vídeos que a gente está fazendo a respeito de ligação iônica. Então se você ainda não viu os dois anteriores, perde tempo não, criatura. Terminou esse vídeo, vai lá e já assiste, porque eu vou te ensinar o que é a ligação iônica, quais são os casos que ela ocorre e quais que ela não ocorre. Eu mostro para você a formulação, tanto fórmulas iônicas quanto fórmulas eletrônicas. Então, tá sensacional. Agora, para preencher e fechar todo esse conteúdo, a gente tem que falar a respeito de propriedades desses compostos. Em primeiro lugar, quando eu falar de composto iônico, 3 características você tem que lembrar. Primeira delas, esses caras são sólidos cristalinos. Segundo, tem alto ponto de fusão e ebulição. Terceiro, tem condições que eles conduzem eletricidade e tem condições que eles não conduzem. Então, a gente vai discutir agora cada um desses pontos. Para começar, eu quero falar a respeito deles serem sólidos cristalinos. No vídeo sobre ligação metálica, eu falei para você que existiam 2 tipos de sólidos, aqueles que a gente chamava de cristalinos e outros que a gente chamava de amorfos. O que é um sólido cristalino e o que é um sólido amorfo? Como o próprio nome sugere, cristalino forma cristal, isto é, ele tem um arranjo ordenado entre seus átomos. Agora, quando a gente pensa aqui num sólido amorfo, ele não tem uma forma definida, ele não tem arranjo cristalino. Quando a gente pensa num composto iônico, eles são sempre cristalinos, então eles formam cristais. Dá uma olhadinha nesse retículo cristalino que eu vou te apresentar, que é o do cloreto de sódio, NaCl. Bom, você sabe que NaCl, na realidade, é Na com Cl-, não é? Na com Cl-. Bom, o que eu quero mostrar para você? Esse íonzinho menor representaria para nós o Na+. Então, todo mundo que está essa bolinha azul é o Na+. Rui, mas por que ele é menor? Tem a ver com a distribuição eletrônica. Lembra? O sódio perdia um elétron e a camada anterior passava a ser a camada de valência. Por isso que ele ficava menor. Já o cloro recebia um elétron na própria camada 3. Então, esse íon que eu estou colocando em vermelho representaria quem? O cloreto. Perceba uma coisa, né? Então, dá uma olhada, por exemplo, nesse cloreto que está aqui. Ele tem na sua direita um sódio, na esquerda um sódio, em cima um sódio, embaixo um sódio, não é? Só que calma que isso daqui é um arranjo tridimensional. A gente está falando de um cristal. Então, além disso, na frente desse cara aqui, também teria o quê? Um íon Na+. Também tem um íon Na+. E atrás dele, lá nesse desenho, apareceria outro íon Na+. Então, cada íon cloreto está rodeado pelo quê? Por 6 íons sódio. Percebeu? Cada cloreto está rodeado por 6 íons sódio. Ok ou não? E a mesma coisa acontece com sódio. Esse sódio está ligado em cima a um cloreto, embaixo, na esquerda, na direita e também na frente e atrás. Isso daqui é um arranjo tridimensional. Então, tem um cloreto aqui na frente, tem um cloreto lá atrás. Então, a gente tem isso daqui na forma de um cristal. É realmente um cristal tridimensional. Eu desenhei apenas um pontinho aqui para você. Então, o que eu queria que você percebesse? Esses caras têm esse arranjo que você está vendo aqui. Então, em cada um desses tracinhos aqui, ele acumula uma quantidade de energia, tá? O que eu posso dizer para você é o seguinte, a soma de todas essas energias aqui, a gente chama na química de entalpia reticular. Então não esqueça, esses caras aqui são sólidos cristalinos e apresentam sempre alta entalpia reticular. Entalpia reticular é a energia que ele armazena onde? Em todas essas ligações aqui. Se a gente conseguisse quebrar todas elas e deixar esses íons livres na forma gasosa, eu estaria falando da energia reticular ou entalpia reticular. Não se esqueça, ligação iônica é muito forte, muito forte, tá? E é por isso que esses caras têm essa alta entalpia. E aí já entra a consequência disso, né? Se esses caras têm alta entalpia reticular, é muito difícil de quebrar
esse arranjo. E é por isso que eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Característica marcante deles, não é? Por exemplo, o cloreto de sódio, o ponto de fusão é 801 graus. 801, tá? Ponto de ebulição, 1400 e tralalá. Ou seja, esse cara aqui tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, porque é difícil de você quebrar essas ligações. Agora, uma coisa eu posso te garantir, né? Lembra que no começo do vídeo eu perguntei assim para você? E se você tivesse que comparar, por exemplo, né? Quem tem maior ponto de ebulição? Será que é o cloreto de lítio ou será que é o cloreto de sódio? Quem tem maior ponto de fusão? Ou, se a gente comparasse, né? O MgS, sulfeto de magnésio, com, por exemplo, o cloreto de sódio, como é que eu saberia quem tem maior e quem tem menor? É muito raro cair questão em vestibular perguntando disso daqui para você. Mas se cair, você tem que saber responder. E qual é o artifício que você responderia esse tipo de questão? Pensando em alguma coisa da física. Como assim, professor? Claro! Você concorda comigo que essa ligação é basicamente uma interação entre íons de cargas opostas? E essas cargas são cargas pontuais. Portanto, a gente pode utilizar a lei de Coulomb para poder pensar nela, não é? Vamos pensar na lei de Coulomb? O que a gente sabe a respeito da lei de Coulomb? Vamos lá? A força elétrica é igual a quê? A uma constante que a gente chama de K, vezes Q1, Q2, não é? Que é o produto modular das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Bom, no caso, tá, esse produto modular das cargas seria o produto das cargas levando em consideração a carga elementar do elétron, aquele 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas aqui eu não quero falar desse valor, porque aquilo é uma constante. Então eu quero pensar simplesmente no valor, né, em módulo. Tipo assim, ó, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Eu vou pensar nesse número que é sempre proporcional a E. Tudo bem? Vou pensar dessa forma. E essa distância que está aqui é a distância entre os íons, ok? Essa distância tem a ver com o raio desses caras aqui. Certo? Então agora eu quero que você observe uma coisa, tá? Quanto maior for essa força elétrica daqui, mais difícil é de quebrar o cristal. Portanto, esse cara vai ter o quê? Maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Tá claro para você? Então o ponto de fusão é proporcional a essa força elétrica, não é? Tá, então deixa eu falar uma coisa para você. Quando você olha para essa fórmula, o que você observa? Duas coisinhas aqui. Vamos notar primeiro a influência individual das cargas. Pode ser? Vamos pensar no módulo de Q1 vezes Q2. Tudo bem? O que eu posso falar para você? Quanto mais alto for o produto do módulo das cargas, o que vai acontecer? Esses caras são numeradores, não são? Quando a gente aumenta o numerador, aumenta a força elétrica. Então, se aumenta a força elétrica, automaticamente aumenta o ponto de fusão. Ou seja, quanto maior for o produto modular das cargas, maior é o ponto de fusão. Então, vamos analisar esses caras aqui. Cloreto de lítio. O lítio é da família 1A. Mais 1, o cloro é da 7A. Menos 1. Sódio é mais 1, cloro menos 1. Bom, o produto das cargas em módulo, 1 vezes 1 dá 1. Aqui também dá 1. Então, isso não serve para a gente diferenciar. Agora, dá uma olhada nesse segundo exemplo que está aqui, ó. Sulfeto de magnésio e cloreto de sódio. Vale lembrar que o magnésio é vizinho do sódio na tabela e que o enxofre é vizinho do cloro, né? Agora, vamos lá. Se o magnésio é da família 2A, que ele é da família 2A, a carga dele é mais 2. E o enxofre, por ser da 6A, é menos 2. Agora, dá uma olhada no NaCl, mais 1 e menos 1. O que eu posso afirmar para você? Aqui o produto do módulo das cargas dá 4. Aqui o produto dá 1. Esse valor deu 4 vezes maior. Então, com certeza, aqui esse cara vai ter o quê? O maior ponto de fusão. Pode ter certeza, porque o produto modular das cargas é mais alto. E quanto mais alto é esse produto, maior a força elétrica, maior o ponto de fusão. Agora, vamos pensar na outra influência, que é a influência do tamanho. Vamos lá? Percebe que aqui o produto modular das cargas é igual, não é? Agora, a gente tem que pensar no quê? Nessa distância. Olha para a fórmula e me diz uma coisa, ó. Essa distância, ok? Conforme a gente aumenta a distância entre os íons, quanto maior é o denominador, o que acontece com a força elétrica? Ela diminui. Portanto, quanto maior essa distância ao quadrado, né, menor será o quê? A força elétrica. E, consequentemente, menor será o ponto de fusão. Isso faz sentido? Agora, essa distância maior é marcada pelo quê? Pelo raio. Então, ó, quanto maior forem os raios iônicos desses caras aqui, menor será o ponto de fusão. E como é que a gente vai saber do raio? Lembra que na tabela cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo? Lembra disso? Então vamos comparar o lítio com o sódio? Esses caras aqui, eles são da mesma família. Lítio e sódio são da família 1A. Só que o lítio está mais em cima e o sódio está mais para baixo. O que isso significa? Significa que o raio está crescendo de cima para baixo.
Ou seja, esse cara aqui tem um raio maior do que o lítio. E o que a gente acabou de ver? Quanto maior é o raio, menor é a força elétrica, menor é o ponto de fusão. Portanto, o cloreto de sódio tem que ter um ponto de fusão mais baixo do cloreto de lítio, porque no cloreto de lítio as cargas estão mais próximas. Então esse cara aqui, ó, tem um ponto de fusão maior que o NaCl. Bacana, não é? Então a gente pode usar a lei de Coulomb para poder prever o quê? O ponto de fusão de um composto iônico. Bacana, não é? E para terminar esse vídeo aqui, eu quero falar de uma coisa para você, tá? Quando a gente pensa num metal, quando a gente pensa num composto metálico, lembra que a gente explicou naquele vídeo de ligação metálica que eles eram excelentes condutores de eletricidade e excelentes condutores de calor, não é? E a condução de eletricidade acontecia por conta do mar de elétrons que ele tinha, não é? Tá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Condução de eletricidade. Lá tinha elétron livre, não é? Quando a gente submetia a uma diferença de potencial, os elétrons fluíam para poder conduzir a eletricidade, não é? Agora, e no caso de um composto iônico? Eu vou te contar, esse cara tem cargas? Claro que tem. Ele tem muitas cargas aqui. Só que se eu submeter esse material sólido, porque ele sempre é um sólido, a uma diferença de potencial, ele não vai conduzir a eletricidade. E por que ele não conduz a eletricidade? Por um motivo muito simples. Pensa comigo, se esses caras aqui, eles têm esse arranjo cristalino, essas cargas estão presas umas às outras. Por mais que você submeta a uma diferença de potencial, ele não vai conseguir se movimentar. Os íons não estão livres. Se você quiser que esse cara conduza a eletricidade, o que você tem que fazer? Tem que dar um jeito de quebrar esse cristal. Se a gente romper esse cristal que está aqui, se a gente quebrar cada uma dessas ligações, ou seja, se a gente vencer a entalpia reticular, com certeza esses íons são liberados no meio e aí ele se torna condutor de eletricidade, ok? Então a única forma de um composto iônico conduzir eletricidade é a gente destruir o cristal. E quais são as formas que a gente tem de destruir esse cristal? Eu vou falar para você. São duas, não é? Vamos lá. Duas maneiras da gente destruir esse cristal. Primeira, se a gente derreter, ou seja, se esses caras estiverem na sua forma fundida. Se a gente derreter um composto iônico, o que acontece? Derreteu, quebra cada uma dessas ligações, as cargas ficam móveis, ele conduz a eletricidade. Segunda maneira, que é muito mais simples, é esse cara estar em solução aquosa, ou seja, dissolvido na água. Quando a gente coloca na água esse cristal, a água quebra essas ligações. Lembra? A água dissocia esses íons. E aí eles são liberados no meio, podendo conduzir a eletricidade. Então não esquece, composto iônico, diferentemente de metal, ele não conduz no estado sólido. Agora, se você derreter e se você dissolver em água, eles vão ser excelentes condutores de eletricidade. Bacana, não é? E para terminar, eu quero te fazer uma última perguntinha, comparando com ligação metálica. Vamos lá? Ligação metálica. Imagine que isso daqui seja uma barra de um metal. Se eu pegar um martelo e bater, tum, nesse metal, o que acontece com ele? Ele quebra ou amassa? Imagina uma barrinha maciça como essa, né? Uma barra de um metal, tipo ferro. Eu vou lá e bato. Ele vai quebrar ou vai amassar? Ele vai amassar, não é? Lembra que a gente falou que metais, eles eram maleáveis. Quando a gente batia, ele amassava. Agora, e esse cara aqui? Você acha que quando a gente bater num composto iônico, ele amassa ou quebra? Ué, só você pensar na sua casa. Pensa no sal grosso. Pensa que você pegou um sal grosso, pegou um martelinho e bateu. Na hora que você bate no sal grosso, o que acontece com ele? Ele se quebra inteiro. Ele é quebradiço. Por que compostos iônicos, diferentemente de compostos metálicos, eles sempre são quebradiços? Por conta desse arranjo que está aqui. É super legal isso daqui. Lembra que eu te falei que a gente tem várias camadas, não é? Imagine que eu dou uma batidinha aqui, exatamente nessa parte do cristal. Tudo bem? Se eu bater aqui, vamos supor que desloque uma camada. Você percebeu que o positivo fica do lado do negativo, o negativo do lado do positivo, o positivo do lado do negativo, não é? Mas se a gente batesse e ele deslocasse uma camada, o que ia acontecer? O negativo ficaria do lado do negativo, o positivo do lado do positivo, o negativo do lado do negativo, ou seja, entre eles surgiria uma força de atração ou de repulsão? De repulsão. E é por isso que esses caras, quando você bate, eles se quebram. Justamente por conta desse deslocamento que teve, que faz com que as cargas iguais fiquem próximas. E aí quebra o cristal inteiro. Bacana, não é? Espero que você tenha gostado desse vídeo, criatura. E ó, a gente mostrou detalhe por detalhe. Volto a dizer pra você, se você ainda não assistiu as partes anteriores, assista, porque elas estão sensacionais. Ok? E ó, o próximo vídeo a gente vai falar a respeito de ligação covalente, hein? A tal da ligação covalente que tanto cai em vestibular. Então eu espero você, ó, no próximo vídeo.